Olá, um bom dia a todos. Meu nome é Breno. Hoje eu vou falar para vocês sobre o nosso trabalho de visualização. A base de dados que nós escolhemos contém dados sobre missões espaciais desde o início da corrida espacial até 2022, se eu não me engano. Ela contém informações como a base do lançamento, a data do lançamento, nome do foguete utilizado, nome da missão referente a esse foguete, um status binário da missão, se ela foi um sucesso ou se ela foi um fracasso de alguma forma, e uma descrição que nós tivemos que fazer por meio de web scraping. Assim que você abre o nosso site, assim, o nosso projeto, você dá de cara com esse painel que contém um breve sumário sobre a corrida espacial entre as grandes duas potências mundiais da época, e ele tem algumas informações alguns milestones que são interessantes, como o primeiro satélite artificial, você vai poder ver a primeira pessoa que foi para o espaço, órbitas, quando nós chegamos na Lua. Deveria ter um texto aqui com uma breve descrição, mas isso vai ser implementado em funções futuras, porque, obviamente, a gente precisa dar uma pesquisada para preencher esse tipo de coisa, talvez como seria na base de dados também. Como eu disse, algumas informações nós obtivemos por meio de web scraping, então, essas outras questões, assim, mais técnicas do assunto em si, eu acho que vai ficar mais para frente quando a visualização estiver mais polida, e isso vai ser bem mais simples de implementar. Então, só para sair aqui dessa tela dos milestones, nós vamos chegar da nossa visualização em si. Nós temos aqui um globo terrestre, você pode interagir com ele, rodar. Dá para ver que tem um tooltip que mostra o nome do país em si, e ele vai permitir que você veja quais são as estações espaciais do país em questão. Nota que alguns dos países estão em cinza, eles não contêm bases espaciais. Os países em verde, você consegue abrir esse painel e ver quais são as bases espaciais do país. Você vê aqui que os Estados Unidos têm bastante bases espaciais. O Brasil, caso alguém aqui não saiba, tem uma base espacial, essa de Alcântara. Uma coisa bem interessante de notar, que é uma curiosidade, né, caso para alguém não saiba. Só para mostrar aqui nos Estados Unidos, que ele tem bastante, eu acho que dá um exemplo legal. Você consegue aqui ordenar as bases espaciais por ordem alfabética, crescente ou decrescente. Você consegue fazer pesquisa. Eu só conheço a base espacial do Cabo Canaveral por causa do Pica-Pau. Então, eu vou clicar nela aqui. E aqui você tem cada uma das missões, os foguetes que tem nessa base, e você consegue ordenar elas por ordem alfabética, data de lançamento, coisas assim legais, inclusive pesquisar por elas, se você tiver algum específico em mente, quiser saber. E quando você clica, você consegue ver uma breve descrição de como que foi a missão. O texto, ele está com um contraste meio ruim com essa imagem aqui do fundo. Isso é uma coisa que nós vamos ter que consertar em versões futuras, mas dá para ver que funciona relativamente bem. Talvez algum dos problemas que pode acontecer é que algumas dessas missões talvez não tenham uma descrição tão bonitinha, tão correta. Nós ainda vamos ter que fazer um uma revisão disso, porque, como eu disse, foi feito por meio de scraping, tem bastante coisa para olhar, não, certamente não tivemos tempo de ver tudo, e como isso não é tão importante assim para a visualização, vai ficar para depois que o projeto em si estiver concluído. Então, aqui só para mostrar um pouco do nosso globo. Acho que, por enquanto, é isso que a gente tem para mostrar para vocês. Versões futuras, talvez a gente inclua uma espécie de zoom para poder facilitar clicar em países muito pequenos, como esses aqui da Europa, mas o tooltip já dá uma ajudada nisso. Incluir alguns elementos textuais, por enquanto a gente tem aquela citação famosa ali do Carl Sagan, mas alguns elementos explicando a nossa visualização em si, nosso objetivo, pois certamente serão incluídos em versões futuras, inclusive para o ícone dos milestones. E gostaria de saber o que vocês acharam, quais são suas opiniões e sugestões. Sinta-se à vontade para falar sobre isso. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, até uma próxima.